Jogador veterano ou jogador jovem no auge? Qual vale mais a pena do ponto de vista econômico? Vamos fazer comparativo usando Davi Luiz, jogador veterano, e Léo Pereira, que veio jovem no auge para o Flamengo, e qual que vale mais a pena e em quanto tempo? Bom, pessoal, eu trouxe aqui essas matérias para a gente fazer o nosso estudo com Davi Luiz e Léo Pereira. Mas saiba que esse estudo vale para qualquer tipo de jogador, desde que você tenha os salários deles e a multa do jogador mais jovem que foi comprado. Então, o dirigente sempre pode fazer essa continha antes de aderir a uma contratação de um veterano ou de um jovem, e em quanto tempo o jovem fica mais barato ou não que o veterano. Então vamos lá. O Davi Luiz e o Léo Pereira vieram em épocas parecidas, né, ali por volta da pandemia. O Davi Luiz veio de graça para o Flamengo, sem custo de multa, mas recebendo 1,5 milhão de reais por ano, por mês, desculpa. E o Léo Pereira, ele veio ganhando menos, ele veio ganhando 700 mil, só que ele teve uma multa de 34 milhões de reais. Então, qual que é o X da questão aqui? O jogador jovem, ele normalmente ele vem de um outro clube. Dificilmente ele está sem contrato. Você normalmente tem que pagar por esse jogador jovem. E ele custou 34 milhões de reais. Só que o salário do jogador jovem normalmente é menor que o do veterano, porque ele ainda está se provando, ele ainda está evoluindo, os vencimentos dele vão subir com o tempo. Mas para fins do estudo, o jogador jovem normalmente vem com um salário menor, só que com um custo inicial de multa, enquanto que o veterano, ele dá aquele gostinho de, pô, vale a pena, só o salário. Só que será que vale a pena mesmo? Vamos ver no nosso Excel aqui rapidinho. Eu fiz o estudo aqui usando Davi Luiz e Léo Pereira, né? Então, o salário do veterano, a gente pode aplicar para qualquer exemplo, tipo, vale mais a pena o Lucas ou o Ferreirinha? Vale também esse estudo, tá, pessoal? A gente aplica para qualquer jogador. Mas vamos começar com Davi Luiz e Léo Pereira, né? O salário do Davi Luiz é 1,5 milhões de reais. Então ele tem um salário mais alto. E o salário do jogador jovem, aqui o Léo Pereira, 700 mil reais. E a multa do jogador jovem foi de 34 milhões de reais. Então, no gráfico, se você reparar que o custo pelo número de meses, no começo, o Davi Luiz começa bem barato, né? Ele começa custando aquele 1,5 milhões de reais, enquanto que o Léo Pereira já parte de 34,7, né? Que é 34 milhões mais 700 mil de salário, isso no primeiro mês. Mas conforme a gente vai andando no tempo, por exemplo, cada mês que passa, o Davi Luiz o custo vai crescendo em relação ao Léo Pereira, né? Até um ponto que as curvas se cruzam, né? E o que acontece nesse ponto que as curvas se cruzam? Eu até circulei aqui qual que é o momento, e foi no mês 43. Então o que acontece? No mês 43, quando você soma todo o gasto que o Flamengo teve com o salário do Davi Luiz versus o gasto que o Flamengo teve com o salário mais a multa do Léo Pereira, em 43 meses, o gasto com o Davi Luiz passou o gasto com o Léo Pereira. Então, 43 meses dá mais ou menos 3 anos e meio, tá, pessoal? Então, entre 3 a 4 anos, a gente está vendo aqui nesse estudo que o jogador veterano, que parecia mais barato, porque não teve multa, ele passa a se tornar mais caro. Então, qual que é a reflexão disso tudo? O jogador veterano, ele normalmente tem um salário mais alto e um custo inicial menor, enquanto que o jovem, você tem uma multa, só que ele tem um salário mais baixo. E qual que é a segunda vantagem do jovem? O Léo Pereira hoje, se o Flamengo quiser vender, vai vender por no mínimo o valor que ele pagou. Então, por exemplo, no mês 43, que está aqui empatado, se o Flamengo vende o Léo Pereira por 40 milhões, o custo do Léo Pereira foi 24. O do Davi Luiz ele não vende mais. Então vai ser 65 e crescendo. Então, por exemplo, em 5 anos, o custo do Davi Luiz vai ter sido 90 milhões. E o custo do Léo Pereira vai ter sido 76 milhões de reais. Então, com base em tudo isso, vamos ao nosso veredito final. Bom, pessoal, hoje a gente fez um estudo exclusivo aqui do Finanças da Bola, comparando o custo de jogador veterano contra custo de jogador jovem. Então, se você gosta de estudos exclusivos e diferenciados que você não vê na grande mídia, se inscreva aqui no canal e dê uma força aqui pra gente, tá, pessoal? Bom, então hoje a gente fez o estudo com o Davi Luiz e Léo Pereira, mas saiba que esse estudo vale para qualquer tipo de exemplo. Então, por exemplo, o Corinthians contratou o Renato Augusto ganhando 1,5 milhão versus o Garro ganhando 500 mil. Qual que vale mais a pena? É esse tipo de estudo e é esse tipo de cobrança que o torcedor tem que levar para os dirigentes. E os dirigentes têm que levar isso em consideração quando contratam um veterano. Então, qual que é a moral da história, mais ou menos, com base nesse estudo? Bom, vamos lá. O jovem, ele é mais caro de início e o payout dele, que é o momento que ele vale mais a pena que o veterano, é a partir de 3 a 4 anos. Então, se você faz um contrato
de 2 anos para o jovem, 2 anos para o veterano? Bom, o veterano me parece valer mais a pena. Mas os contratos que eu venho visto e o modelo de contrato que é mais comum no futebol é de 4 a 5 anos. Então, o que a gente pode tirar de conclusão aqui? O jogador jovem, ele em 4 a 5 anos vai sair mais barato no final das contas e você pode proporcionar uma revenda que recupera uma parte do valor investido. Enquanto que o veterano, ele entrega no futebol. Ah, mas você vai me dizer que o Cano não valeu a pena para o Fluminense? Valeu a pena, claro que valeu. Mas quantos Canos tem para quantos Ramires, como por exemplo, jogou muito mal no Palmeiras, não tiveram? Ou, por exemplo, jogadores assim que não renderam muito mesmo, de fato. Né? Então isso é muito como o Vidal no Flamengo. O Davi Luiz mesmo, quem que rendeu mais? Léo Pereira ou o Davi Luiz? Deixa aí nos comentários. Léo Pereira, pô. Nem precisa deixar, vai. É muito fácil essa. Então, a moral da história é a seguinte: se o seu clube já faz contratos de 5 anos, é melhor gastar um pouco mais no início, 20, 30 milhões de reais, recupera esse investimento lá na frente, ele traz o retorno técnico e custa menos em salário. Em 3 anos, o veterano vai ter gastado muito mais do seu clube do que o jogador jovem. Então, com base em tudo isso, leve esse tipo de reflexão para quando o seu clube pensar em contratar jogadores veteranos. Será que vale a pena mesmo? Segundo o nosso estudo, não vale.